Está tudo errado com Resident Evil 3, com Ivan Saba. Ó. O jogo em que a história é só fugir. Ô, louco, mano. Mais um vídeo do MF, tamo junto, tá? Hypar esse vídeo, então vamos ver. Estou curioso. Patrocínio. Dobra. Ó. A Dobra é uma loja com diversos itens de seu catálogo, tendo as estampas mais criativas e diversificadas do mercado. Além das carteiras, bags e tênis, na Dobra também tem luminárias, lambi-lambi, capas para notebook, além de outros produtos para você dobrar à vontade. Então, para desdobramentos com 10% de desconto no meu cupom, link na descrição. Ok. Atenção! O conteúdo a seguir é baseado no quadro Everything Wrong With, do canal Cinema Sims. I've no intention of offending. Pera, tem alguma coisa errada. I didn't know you were still alive, MF. I didn't think you were trained for this kind of situation. Listen, he's coming for us. You have to believe me. My name is Evan Saba. I'm the voice actor of Brad Vickers in the original Resident Evil 3 Nemesis. Brad. If you are watching this video, remember, Agora foi de it's helicóptero. just satire, Jubilee. The intention of this content is not Jubilee. to offend or criticize the creators and players of this game. Please, leave a comment, hit the like button, and share this video before he gets us all. Oh no, he's coming! Oh não! He's after STARS members! There's no escape! Jill, help! Ah! Ok. Ó. Resident Evil. Caraca. Negativo. Essa abertura, que lembra os bons tempos que a Capcom fazia aberturas com trilhas sonoras maravilhosas. Mas é só aqui que eu vou remover pecado, porque olha... Mas ainda falando da abertura, ela já resume muito bem o que é o Resident Evil 3. Um jogo de ação que todo mundo acha que é um jogo de terror. E é claro que ele é da Capcom. It all began as an ordinary day in September. Narração. A city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them. E narração, que é o que dá a entender. Jill não está falando das pessoas que a Umbrella realmente tinha poder, como as instituições e coisas do tipo, mas sim as pessoas normais. Pessoas como o João, como a mãe dele, como a Vânia, como o Damião, como a Andrea e dentre outros cocô. É esse tipo de pessoa que a Jill está falando. Só que essa galera sequer faz ideia do que está acontecendo em Raccoon City, assim como a própria Jill e os enviados para a mansão no Resident Evil 1. Então como é que ela quer que a galera lute contra a Umbrella se todo mundo acha que a Umbrella só faz omeprazol? Bacana que é contado que após o incidente da mansão, Jill e os outros sobreviventes tentaram falar com o Chief para investigar a Umbrella, mas sem sucesso. Só que ficou apenas por isso mesmo. Ninguém tentou ir a público no meio da praça e fazer uma manifestação, porque afinal, a Rebecca teve a incrível ideia de explodir a mansão no Resident Evil 1 com o Chris aprovando essa ideia. Minha burra. Tão maravilhoso que toda obra que envolva zumbis, as forças especiais nunca dão conta São de ter muito uma incapazes. simples horda. Se fosse a horda do Dayson, até dava pra entender, mas aqui quem tá porra. funcionando são os zumbis. E zumbis que literalmente sumiram no começo do Resident Evil 2, né? Pra quem não sabe, o Resident Evil 3 se passa 24 horas antes do Leon e da Claire chegarem em Raccoon City e termina 24 horas após eles deixarem a cidade com a Sherry. Então, me explica essa quantidade absurda de zumbis com tá as bem ruas diferente, tomadas né? pelo caos, mas quando nós vamos jogar o Resident Evil 2, as coisas estão até um ponto de serem controladas. Ah, mas você tá de zoeira que zumbi aprendeu a apertar botão de elevador. Apesar que eu fico pensando como seria. Sejam bem-vindos a Raccoon City. Primeiro andar, roupas e sapatos. Segundo andar, eletrodomésticos, cama, mesa e banho. Terceiro andar, matar os humanos restantes! Pela primeira vez desde o primeiro game, é visível que os zumbis tancam até mesmo uma granada. Eu não sei se foi proposital pra quem assistisse a abertura do game e ficasse impressionado com a resistência dos zumbis, mas nada disso acontece em gameplay. Nossa. Tá, começou, explodiu.
Eu tô confuso. Explodiu. Eu dei play, daí a mulher começou a falar umas paradas aleatórias, daí que a cena da polícia tomando um pau e explodiu. Que bom que eu conheço a história da Jill desde Resident Evil 1, porque se depender de começar por aqui, eu não vou fazer nem ideia de quem que é essa mulher. Ou melhor, vou achar que ela é uma modelo, desfilando pro Raccoon City de saia curta e tomara que caia. Tanto que, no filme da Hélice de Helicóptero, a Sienna Guillory, a atriz que faz a Jill, sequer questionou os produtores ao ter que usar uma roupa extremamente curta e enfrentar um apocalipse zumbi. Ela só viu o game e achou B10 uma mulher enfrentando um exército de mortos-vivos com uma saia e tomara que caia. Ou nos livros que também não são canônicos que ela diz: coloquei a saia e tomara que caia para ter então uma maior mobilidade. Vestiu uma roupa que lhe desse maior liberdade de movimentos que proteção contra os elementos. Uma blusinha apertada. Preferia passar frio e ter os braços livres. Ah, sim, claro. Tipo, não é assim que esse tipo de saia funciona! E outra, essa mordida do zumbi, né? Aí tu vai falar: ah, MF, mas você está problematizando a roupa da Jill. Gente, eu já vesti essa merda e tive de fugir de um dinossauro na BGS. Simplesmente é horrível vestir isso numa situação dessas. Eles até tentam justificar, mas a real foi a seguinte: mesa de reunião da Capcom. Foi dito: que roupa nós vamos colocar na Jill? Tem uma ideia? Fala, kkk, gostosa, muito bom! Pelo menos o produtor do Resident Evil 2 Remake curtiu a minha roupa. Falando em curtir, os zumbis também curtem esperar a Jill abrir a porta para poder escapar deles. September 28th, daylight. Somehow, I'm still alive. De Se algum você jeito. não continuasse viva é que seria estranho. A mulher que derrotou a arma biológica perfeita morreria para simples zumbis? Ainda bem que não, né? Okay, we've got to get out of here. Tem mesmo, a cidade vai explodir, mas como você entrou? Esse até hoje é o maior segredo gigatônico do Resident Evil 3 pra mim. Como diabos a Jill entrou nesse armazém só tem uma porta e que não é a porta por onde ela supostamente fugiu daqueles zumbis? E ainda quando ela entra, ela fica de costas por literalmente 8 segundos e começa a metralhar diálogo no Dario. Que aliás, quem é Dario? Começou de pouquinho gente morrendo, explodiu e Dario. Tipo, o que tá acontecendo nesse jogo? I'm sorry Dario. about your daughter. But Dario. there isn't gonna be any rescue. We have to get out of here. A Jill sabe que se ela parar pra ajudar todo mundo não vai dar certo, né? I told you! I'm not leaving! Calma. Never! Nem pra fazer um pipizinho. Tem certeza que esse é um zumbi? Porque pela mordida deveria ser um marimbondo. Olha que horrível a cara que o Brad tem no gameplay. Brad, hang in there. Why isn't someone doing something about this? Belas palavras pro amigo seu que acabou de ser mordido por um zumbi e vai se transformar em questão de horas, hein, Dona Valentine? The police aren't trained for this kind of situation. Percebemos, What né? could they do? Mirar na cabeça? Se o treino desde cedo é atirar na cabeça pra bater com rapidez, custava eles terem mirado certo? He's after STARS members. There's no escape. Viu só, Jill? Não motivou o cara, ele vai e mete S. Porém, por mais que a Jill foi escrota, o Brad consegue ser ainda mais, porque ele está se referindo a ele. Oh, meu Deus, é ele! Oh, incrível! Nemesis! Isso mesmo, esse f***endo Tyrant de 2,2 metros de altura que vocês tanto idolatram com o zentão japonês saindo da mão pra a americana branca madura na noite de Raccoon City e o Brad simplesmente fala que ela vai ver. Senhoras e senhores, este é o poder do incrível Nemesis. Mas que não Incrível. é tão incrível assim não, tá? Brad, surpresa legal, mas não quando o homem então tá atrás de você, né? There's no Obrigado. escape. Ah, e aí por não ter escapatória, você resolve se separar da mulher que derrotou um Tyrant semelhante 2 meses atrás. Por mais que a Jill quem tá sendo a derrotada da vez, já que ela viu o Brad levar 2 mordidas de um Tá de zumbi boa, e deixou né? ele sair pela cidade numa boa. E é verdade, ele saiu numa boa. Levou 2 mordidas na jugular, mas tá Nah. conseguindo conversar, andar e falar. Olha só, um file deve ser importante. Cartão file. postal da Torre do Relógio. Deve ser um lugar bonito. Está firmemente presa com uma corda e não abre. A corda está embebida com querosene. Oxi. Uau, que conveniente. Uma corda encharcada com líquido inflamável Do justo nada. quando eu acabei de ficar encurralado por zumbis e encontrei um isqueiro. Jill! Brad! We've gotta... Oh, incrível Nemesis!
O incrível Nemesis chegou aqui do nada, ele simplesmente cai teleportando. No R2, a entrada do Mr. X é bem mais impactante e interessante, onde o Leon voltando para dentro da RPD, aparece o helicóptero e a cápsula dropa o Mr. X, Caralho. deixando um suspense do que nós vamos enfrentar e que será o novo inimigo. Aqui ele chegou e falou que é o incrível Nemesis. Sou Mas sabe eu. o que é incrível? Jill se assustando com um Tarant de sobretudo e coturno ao dar risada. O Brad até vai sentir medo, afinal, ele fugiu dos cachorrinhos no Resident Evil 1 e agora ele está vendo esse tipo de monstro pela primeira vez. Já a Jill, não. Mas aqui temos uma adição muito boa na franquia, que são as escolhas que você pode tomar em determinados momentos do gameplay. Escolhas que, dependendo da alternativa, pode não somente alterar o seu rumo no game, mas também inimigos que podem aparecer, itens, diálogos, personagens e até mesmo o final do game. Da Por hora. muito tempo eu achei que isso era uma coisa meio que tanto faz, mas com o passar do tempo, resolvendo testar outras opções, percebi que é uma função bem interessante e que faz o fator replay do game ser muito bom. Isso sem contar, é claro, os locais que você investiga antes ou depois nesse game. Enquanto alguns zumbis sabem apertar botões de elevador, a Não arma abre a biológica porta. quase perfeita não consegue abrir uma porta que sequer foi trancada. Marvin foi fatalmente ferido por zumbis. Mas mesmo sendo fatalmente ferido por zumbis, ele está vivo, Joe. Mas pelo visto é mais interessante se preocupar com o covarde do Brad ao cuidar do maluco que está em pedaços. No relatório de Marvin, finalmente há uma noção nesse jogo de qual dia o surto zumbi provavelmente começou. Dia 24 de setembro, 4 dias antes do momento atual que o game se passa. Ou seja, a Jill ficou minimamente 4 dias no apartamento enquanto toda a cidade ia pra merda e enquanto todos seus amigos morriam aos poucos. tá de boa. Mas aí, ela decidiu milagrosamente estar no auge da destruição da cidade sem usar máscara. As portas estarem com barricadas e no R2 não, pode parecer que não, mas sim, fazem sentido. Dá pra dizer que os zumbis remanescentes da RPD conseguiram furar o bloqueio, mas e as estátuas que aparecem no R2 e aquelas foram simplesmente removidas? Juntamente com a joia vermelha que não está na mão da outra estátua, faria até mais sentido o enigma ser aqui do Resident Evil 3 e não do Resident Evil 2. Preciso dizer de novo que os Stars são 12 membros, mas a sala tem apenas mesa para 6 pessoas. Ainda que esse jogo venha depois, eles poderiam muito bem ter criado uma nova sessão para os Stars, ou explicar o que aconteceu com as outras 6 mesas. Ou Tiraram. melhor, colocar banheiro na RPD. Porque Também. não sei se vocês perceberam, mas só no Resident Evil 2 Remake é que tem banheiro na delegacia. Mesmo problema do Resident Evil 1, onde a mansão inteira tem apenas um único banheiro. Investigando a central de controle, diz que está inoperante. Mas então... Meu Deus. Ah, céus, os Resident Evil da atualidade não dão medo e são todos previsíveis e scriptados. Mas lá vou eu, com os meus 32 anos, me assustar com o... Incrível Nemesis. Incrível Nemesis. Isso sim é Resident Evil de verdade. Olha, Dio. Lembra quando eu falei do sistema de escolhas do game? Então, aqui acontece algo semelhante. Se você resolve encontrar o Carlos no restaurante, você terá alguns diálogos e rotas diferentes ao você encontrar ele no jornal. Porém, encontrando ele no jornal, você acaba tendo diálogos melhores do que no restaurante e dando até mesmo mais contexto sobre o Nemesis e mais background sobre o Carlos. Ou seja, as suas escolhas também vão interferir no quanto você vai entender sobre o game, podendo assim afetar sim a sua experiência de entendimento sobre a história. Sendo algo bom, mas também comprometendo um É pouco. complicado. Jill, Alpha Team, RPD's STARS unit, who do you represent? Wait, I have to ask you something. I know. You want to ask me out? All the foxy ladies love my accent. Sim, Meu claro, Deus. porque o seu sotaque falando é tão lindo quanto o paulista aqui falando. Pegar erva verde abrindo porta. They're the ones who caused all this in the first place. We're just mercenaries, hired hands. Do you really think the master would tell his dogs why they have to retrieve the stick he just threw? Mas se a Umbrella queria tanto encobrir as suas provas, por que eles contratariam mercenários armados para deter as armas biológicas? Pela visão de um civil, talvez daria pra pensar que a Umbrella, por ser praticamente a dona da cidade, ela conseguir derrotar as armas biológicas seria ainda algo mais louvável. Mas pela visão de fora, porque somente eles conseguiriam fazer isso, já que na teoria eles são apenas uma empresa de farmácia. É muito Believe específico. it or not, we are here to rescue civilians. Tá, mas como é que a gente vai evacuar toda a galera sendo que a gente não tem um helicóptero ou uma equipe de resgate? É, porque os helicópteros caem tudo, né? Infelizmente aí. A cidade tá literalmente em quarentena, não tem como sair. Pergunta:
quem conseguiria tirar uma foto de um zumbi tão de perto, sair muito bom. vivo e deixar essa foto no jornal da cidade no meio dessa loucura toda? A pessoa Sem é boa, contar hein? que é o zumbi da abertura do game. Eu não lembro de ter visto nenhum flash indicando que a foto havia sido batida. Sem contar as legendas da foto, como a polícia foi destruída e os zumbis estão atacando. Parece mais legenda de TikTok, né? Um homem pode trair outros, uma máquina, não. Ah, meu amigo, isso que você não viu uma impressora sentindo uma pessoa com pressa. Is someone wounded back there? Não tem não, Jill. Aquele cara ali no banco, ele tava comendo um podrão, passou mal e derrubou o ketchup no colete dele. They're coming. Get ready. Fire. Fire. Stay together. Ah, é competição pra falar russo? Pera aí. GTA 4, Chernobyl, Vladimir Putin, Vodka, Sputnik, Moscou, Nico Bellic, make money like money. Calm down. You're safe now. Eu sei o Calme. final também, Jill. No, don't come. Come. But Sergeant, we need her help. Fine. Se tem uma coisa que não está fine, é tudo isso. Chegamos em um momento do Resident Evil 3 onde é bem visível que o jogo não tem objetivo, e que nós vamos fazendo as coisas somente porque elas estão no nosso caminho, tendo muito mais cara de uma DLC do Resident Evil 2 do que um jogo completo. Coisa que sim, é totalmente verdade. A ideia da Capcom era que o Resident Evil 3 fosse um spin-off, já que naquela época não era comum ter DLC ou conteúdo vendido à parte. O verdadeiro Resident Evil 3 tem um nome. Ele mesmo, Resident Evil Code Veronica. Resumidamente, acontece que a Capcom tinha um contrato de exclusividade com a Sony PlayStation para lançar uma trilogia no console. Só que eles estavam com prazo curto e pressionados para lançar logo, então acabou que o spin-off Resident Evil 3 virou um jogo fechado, e sobrando assim para o coitadinho do Code Veronica ser lançado apenas depois e no PlayStation 2 tendo muito menos destaque do que deveria. Tanto que vocês podem ver que o Code Veronica de fato tem mais história, narrativa e background, justamente porque era uma continuação direta do Resident Evil 2. Afinal, a Claire é protagonista do game e o próprio Leon é citado. Mas sim, isso eu vou contar num outro vídeo que eu sei. Eu tô devendo há muito tempo, mas um dia ele sai. Então, aguenta aí. Ok. Mas então, voltando à história do Resident Evil 3, qual que é a história desse jogo? Jill estava em seu apartamento consumindo erva, vendo a cidade toda indo pra merda, até que um belo dia Ele dói. explodiu. Aí, no meio da confusão, ela descobre que tem um Tyrant querendo matar ela com um rentão, e nisso ela resolve fugir da cidade e ajudando os sobreviventes a escapar. E é isso! Não tem história! Bom. Não dá pra entender o tanto que a galera vangloria o Resident Evil 3. Sendo Code Veronica é literalmente o jogo mais importante da franquia, mas é levado como spin-off porque a PlayStation era ansiosa. É foda, mano. que o game não tem nada de relevante. Ixi. Sim, eu sei, tem o Nemesis, a Jill, dá pela cidade, mas é só isso. Seria tão bom se esse jogo tivesse um remake, e nesse remake eles lançassem o Resident Evil 3 como sendo parte do Resident Evil 2. Da hora. Pensa comigo, o jogo se chama Resident Evil 2 Raccoon City. Se inicia com Jill e com tudo que nós conhecemos sendo aprimorado. Porém, após Jill ser infectada, iríamos ver a história de outros sobreviventes, Leon e Claire, que após fugirem da cidade, voltaríamos à narrativa de Jill e Carlos. Já pensou? Porque afinal, o R3 começa antes do R2 e termina depois dele. Então, juntando as duas histórias, fazendo um jogo gigantesco digno de GOT. Tomara que a Capcom assista esse vídeo e faça, sim, um remake de Resident Evil 3, tendo tudo o que a gente tanto gostaria de ver e, é claro, Remake sem de Code cortar Veronica nenhum agora, hein? conteúdo. Isso é legal. We're moving to the clock tower area, which is the designated landing zone for the extraction chopper. Once we get there and give the signal, the chopper will fly in and pull us out. Tá, mas exatamente onde está esse helicóptero para nós darmos o sinal? Tá na cidade? Porque Tem se algum lugar. tiver, você e o piloto são os idiotas de marcarem o ponto de extração tão longe. É só jogar uma escada ou uma corda que a galera vai escalar. Não vai, sabe por quê? Porque nenhum helicóptero fica em pé mais de 1 minuto nesse jogo. Então, quanto mais longe, melhor. Porque pelo menos você não é afetado pelo famoso efeito maldição negativa aí do helicóptero de Resident Evil, entendeu? Se ele estiver fora da É cidade, inteligente. aí realmente não tem como. E não tem como ver o sinal que vocês vão lançar. Vocês são burro. Se for o sinal Poderia ter 2 campanhas, uma da Jill e do Carlos e outra da Claire e do Leon, fazendo com que da Claire e do Leon tenham diferenças entre as jogatina. Sim! de rádio, até dá pra passar um paninho. Mas na RPD a gente viu que não tem comunicação. E não vai ser isso que vai acontecer, né? E outra coisa que não acontece é a Jill falar alguma coisa durante esse diálogo todo. Ela só Nossa, fica velho. ouvindo, não dá opinião alguma. Jill, Parece eu. put this on. Jill, que tesão. Caraca. Cadê o Carlos? Hey, the Carlos. zombies are getting restless. Zumbi impaciente. O Carlos meteu. Zumbi impaciente. They're coming.
They must have sniffed us out. They know we're here. Quer dizer que zumbi, um bicho que basicamente não precisa de ar para sobreviver, está farejando 2 humanos a bons metros deles? O que esse cara tem na cabeça pra pensar isso? Cabelo. Sério, eles poderiam apenas estar andando em ordem pela cidade. Tu basicamente entregou a posição e gastou a munição à toa. No! Não! Relax. I'm not dead yet. Ah, você tá vivo. Então por que você tá igual um vendedor de miçanga na calçada, o seu dramático? That hero stuff is harder than it looks. Ah, é? E quem disse que isso é problema meu? Ouch, my ears are ringing. We both should be deaf by now. Calo seria ótimo com os pecados. Pablo Vittar fazendo escola. Assim como ela, Jill consegue esconder uma mangueira sabe-se lá onde. Don't make me do this, Murphy. Era dentro don't do wanna cara do shoot you. remake, que isso, mano? Kill me. Yeah! Tá porra! Yeah! Nossa senhora. Murphy. Não, Murphy. Já viu quando ele é? Acho que não. Acho que não. Oh, Murphy. Eu vou cair em choque com a sua morte. Ai. Pesquisa. Pesquisar depois. Quem é Murphy mesmo? Voltando para o começo do game, você vai encontrar o Dario morto pelos zumbis. Sim, Dario, o cara que havia se trancado por dentro do container, está morto fora do container. Por que esse imbecil quis sair após todo aquele chilique, eu não sei, mas mereceu. Eita porra! Ai, meus olhos! Segurança do trabalho mandou um abraço. Na chance de explodir o bonde, Mihail dá sorte em explodir apenas os zumbis. They were wiped out by these monsters. I can't stop just because I'm wounded. But can't you see those monsters are also the victims of Umbrella? Quê? A Jill tá desde o Resident Evil 1 matando zumbis sem hesitar. E agora ela manda papinho pro Mihail que eles são vítimas da Umbrella? Sim, eles realmente são vítimas, mas tá com dó de zumbi? Leva pra casa. Em momento algum do game eles abordam essa suposta empatia ou tristeza da Jill pelos zumbis. Isso aqui tá jogado. I'm still alive. My men aren't. Ui, os seus homens, meu amor! A porra! Olha se não é Ion 2.0. Porém, uma minhoca bem murcha, pois essa batalha leva ao extremo a fórmula dos ângulos de câmera desse jogo, onde o bicho literalmente teleporta nos lugares que você tem de ir, Meu Deus. quase não dando tempo de reação para entender o que deve ser feito. Não. E é basicamente uma fimose dentada. Jill, get out of the cable car now! E é assim que você encerra a batalha contra o... Incrível! Nemesis! Dá meia volta e deixa o Mihail se virar. Pra galera Foda-se, que larga o cara machucado aí. Foda-se. nunca jogou o game, acabou odiando essa parte por achar que deveria enfrentar ele, quando na verdade era só ignorar. Mas poxa, gente, o jogo não é basicamente corre pra lá, corre pra cá, finge estar fazendo alguma coisa? É. Então, essa batalha é a essência que todo fã de Resident Evil adora. E falando em essência, a essência da programação dele não era apenas matar os Stars. Por que o loirinho aí te chamou mais atenção do que a mulher de perna de fora? E isso me lembra lá do primeiro encontro com ele também. O que teria acontecido se ao invés do Brad, o foco fosse a Jill? Não dá pra dizer que a programação fareja medo. Afinal, àquela hora, a Jill também se assustou quando viu ele pela primeira vez. E aqui, considerando o que é preciso para avançar no game, a Jill também ia sair correndo dele. Ou seja, meio que um medo. Mihail. Ah, não. O Mihail. Quem era Mihail mesmo? Era um cara. This must be it. Ninguém conversa nesse jogo! Foda-se. Se você escolhe a opção de pular a janela, a Jill simplesmente caga para o Carlos e deixa ele bater Caralho. o bonde. Mas se você escolhe puxar o freio de mão, é o Carlos que caga pra Jill. Esse pessoal tá vivendo o que pode ser o último dia de vida de cada um, mas eles agem como se tivessem 7 vidas. Sem contar o lindo lá atrás, falando que ia cuidar da situação, mandando a Jill fugir, mas tacou o f***se tacando uma granada no bonde. Bonde que é bem rápido, aliás, né? Se fosse na descida de São Francisco, até dava pra entender. Mas A linha esse reta. é o bonde do Francisco. Que velocidade é essa, Francisco?
Tá aí, a sua queridinha Clock Tower, mas é mais um lugar esquizofrênico nessa maldita cidade. Não é uma base secreta da Umbrella ou coisa do tipo, é apenas uma torre de relógio que, por causa de uma simples engrenagem que está faltando, você vai ter que realizar 2 enigmas e ficar correndo igual um pato para consertar e tocar um sino. Não tem nada demais nesse lugar. Tá porra! A câmera muda de ângulo 30 vezes, daí eu sou culpado por não conseguir me achar quando ela volta ao gameplay. Aí eu tô tiltado? Escolhendo usar o freio de mão, temos esse diálogo. I'm not sure how we're gonna get out of this town. What are you talking about? We made it! Conseguiram entrar na torre do relógio. Se vocês queriam acertar o horário de vocês, com certeza conseguiram. Ainda falta chamar o helicóptero que o Nikolai mencionou, mas sendo ele e o Mikhail supostamente mortos, não teria como contatar, né? É, pior que tem. If we're gonna die, then we should get to choose when it happens. Caralho! Tapa na gostosa. So that's it then, huh? You're giving up? No. Não, imagina, só tá ardendo o rosto dele. Dor que nada. Madame, ele gosta de apanhar de Gostoso, mulher bonita. gostoso. I can't handle it. Se o Carlos não consegue, imagina eu aturando esse jogo. Ninguém gosta de conversar. Não é igual no Resident Evil 1, que eles se separaram e estão buscando pistas sobre o paradeiro da mansão. Ou mesmo o Leon e a Claire, que estão buscando pistas para escapar da delegacia. Não! Aqui, eles novamente têm o mesmo propósito, mas ficam com esse drama de Maria do bairro com ninguém falando nada com nada. Tão do nada que a mulher dá um tapa gratuito no cara. Agora, se você escolher pular a janela, o Carlos fica pianinho, dizendo que não há tempo para conversar e ainda dá uma munição de GL para nós. Oxi! É isso. A mulher pula da janela do bonde e deixa o cara pra morrer com freio de emergência. E quando ele encontra ela, fica lambendo a bota cheia de barro. Meu Deus, de novo. 2 escolhas, uma mais idiota que a outra. Na primeira, Jill pega um cabo de força e joga na poça d'água, fazendo assim ele virar o Lazer Martins aqui do lado com as pederneiras. Já a segunda é impossível. A Jill cega ele com um holofote e o derruba por ele ficar atordoado com a claridade. Oxi! Sabe o LeBron James? Ele tem 2 metros e 5 centímetros de altura, pesando em torno de 113 quilos. Porém, ele tem apenas massa magra. Para ele cair em quadra, ele precisa pelo menos sofrer uma falta ou fingir algumas. Agora, ele tem incríveis 2 metros e 20 centímetros de altura, pesando pouco mais de 200 quilos. A Jill tem 1,70, pesando 55 quilos. A fofa consegue empurrar ele sem a menor dificuldade e sequer deixa o tomara que caia cair no processo, ou pagar uma calcinha do Chris. A moça, com um tapinha, derruba o Carlos. Com os ombros, uma bola de carne com mais de 200 quilos. Imagina se ela resolve socar pedra. Ou melhor, socar esse sino, que o sino é muito pesado. Não consegue. Aqui encontramos a suposta filha do Dario, que é dita no diário do mercenário. Ele só esqueceu de mencionar que a menina tinha 2 km de perna. Nossa. Esse enigma. It's finally over. Oh, incrível Nemesis! Jamais deixaria esse Resident Evil finalizar sem nenhum helicóptero abatido. Eu não aguento esse cara, ele tá sacando uma... do nada, uma bazuca, ele saca uma bazuca do nada, explode o bagulho. Uma RPG que destrói helicópteros, mas é incapaz de matar o Carlos. Deve ser porque ele disse que todas as garotas adoram o sotaque dele. Jill! Ah, não era um foguete, era uma bolha do soninho. Nemesis Lauzeiro confirmado. Hey, don't die on me. Jill! Jill! I woke up to the sound of falling rain. I can't believe I'm still alive. Chata pra caralho. Nunca fala nada e quando fala é coisa repetida. Don't worry, Jill. This chapel is safe. De fato, ela é bem segura, já que todas as entradas estão corrompidas graças ao helicóptero que bateu na torre. Não tem como entrar mais. E eles estavam do lado de fora. Na paródia, o Nemesis pega um estilingue. Não. Caralho, mano. Don't give up, Jill. I'll take care of you. Ah, vai cuidar de mim? Vai me chupar pra fazer igual o veneno de cobra e chupar o veneno pra fora? Sendo que na real isso também é meme? Whatever you do, don't let that virus beat you. Força de vontade é que chama, né, Carlos? Cara. That virus. Uma gripezinha aqui. Você viu o vídeo? Eu não lembro desse detalhe, pô. Só ter fé que tudo vai ficar bem. É muito If I específico. turn into a zombie, don't hesitate. I want your word that you'll kill me. Carlos não promete.
Ok, estamos no controle dele agora, A gripezinha. mas... O que eu tenho que fazer? De novo, o jogo só fala pra gente andar pra frente, matar zumbi e pegar o que tá no caminho. Para aí sim alguma coisa fazer sentido e ligar a outro objetivo, que sequer o jogo tinha feito menção antes. A princípio, a gente acredita que o Carlos está indo para o hospital em busca de algum antibiótico ou coisa do tipo. Mas não. Ele, por acaso, descobre que o hospital é uma instituição secreta da Umbrella e que lá, incrivelmente, Uau. tinha a vacina justamente para o vírus do Nemesis. Que beleza, é o vírus T? Sim. Mas também tem o parasita NE-alpha. Ou seja, uma coisa é o vírus do Nemesis, que é o vírus T. Outra é a infecção que ele pode causar. E é claro que, como todo Resident Evil, nesse a vacina é feita em poucos segundos e em questão de minutos, a Jill já vai estar curada. Já repararam que pelo som que o zumbi vinha fazendo, ele tava andando por um bom tempo até ser decapitado pelo Hunter? E é claro, ele deu um senhor impulso para isso? Então, se a gente for olhar depois, não tem corredor. Eles estavam ali agarradinhos, trocando saliva. Entre com a voz. Você quer dizer, a voz que eu tive a sorte de estar gravada nesse gravador? Eu só não vou pegar no pé da questão de acesso do elevador por conta que esse hospital era da Umbrella. E a gente sabe que para entrar no hospital grande precisa de autorização para ir além da recepção. Tem coisa que nesse jogo é bem pensada, mas tem coisa que não tem o menor nexo. Porque pensa se por algum acaso Agora com o curso de biologia, eu acho toda essa parte de vírus e coisas biológicas do Resident Evil bem legal. alguém Maneiro. não autorizado consegue entrar no elevador e aí vai diretamente para o andar que tem os Hunter Gamma. Ele simplesmente descobre tudo. Que bom que não é um laboratório branco genérico, mas o acesso para os tubos dos Hunters é muito na cara. Que desgraça! Pra alguém que estava no centro de explosão da granada, o Tyrell tá bem inteiro, né? Tá Nem ele inteirinho. ficou chão. Ou, se você escolhe descer para o subsolo ao encontrar ele lá, ele também aguenta a explosão do Marco, que também não destrói nem ele, nem nada. Mas eu não sei quem é mais idiota. O Tyrell que morreu para essa C4 ou o Nikolai que colocou uma C4 dentro de um cofre. Nossa. Por quê? Eu sinto pena Oxi. da faxineira do hospital. Ela resolve limpar o chão, troca os móveis de lugar, coloca os móveis no lugar errado e quando Toma vai um colocar, choque. toma um choque. E chocado ainda fico eu, vendo o Carlos fazendo esse monte de coisa aleatória pra no final ele conseguir, milagrosamente, a vacina para a Jill. Ok, enigma finalizado ao lado desses Hunters que acabaram de ter a água drenada. Se eu avançar, será que eles vão? A contagem regressiva consta 5 segundos para a detonação, mas levam exatos 10 segundos para ela realmente explodir. Meu Deus. Incrível Nemesis virou o homem rentão. Mas sabe o que é incrível? Ele simplesmente esqueceu da Jill. Não é explicado se o vírus, além de deixar ela sem sentir nada, também faz com que o Nemesis ignore a presença dela, já que ela está infectada. Mas aí, por esse motivo, ao invés dele só vazar, já que ele supostamente concluiu o objetivo, não, ele resolve ir atrás do Carlos. Carlos fica encarregado de dar a vacina para a Jill, mas... cadê a seringa? E cadê o manual de instrução da aplicação da vacina? Sério que tu vai meter tudo isso nela? What? I thought we killed that thing. No, it's been waiting for you. Detalhe, esperando do lado de fora da capela. Ele respeita a nossa reza. Não, tá esperando, pô. Tem que ter paciência, claro, claro. Nikolai is still alive. I don't know how, but I do know that he is our enemy. Não sei como. Remember, don't trust him. Tá, mas não confiar nele... por quê? Beleza que se o subordinado não está confiando no seu superior, tem alguma coisa errada. Mas ele sequer dá meia linha de diálogo. Vou aproveitar a promoção de metade do preço para patrocinar o vídeo do Mnash, do resumo do Resident Evil Code Verônica, vulgo melhor história do Resident Evil, tá? Curiosa. Verdadeiro Resident Evil 3. Ai, vai se fuder, Capcom, eu odeio você. Na verdade, eu odeio a PlayStation, mas eu odeio a Capcom também. Morra, Resident Evil 3, morra. Morra. É foda, mano. Obrigada, Frita. Tamo junto. Depois me manda, por favor, o link no Discord, assim que você puder. Aceito. Que daí eu deixo salvo já pra gente poder ver semana que vem. Mas obrigado. A gente vai assistir semana que vem. Pode deixar. Explicando o que aconteceu no hospital. Voltamos ao controle de Jill. E adivinha? Não tem objetivo! Mais uma vez, vamos andar sem rumo pela cidade. E agora sendo ainda pior, já que a única chance de escapar
foi explodida. Jill ou Kalos sequer cogitam o que vão fazer a partir deste momento. Novamente nós vamos ficar à deriva e vamos diretamente para a Fábrica da Morte. E lá, por acaso, vamos conseguir contratar um outro helicóptero. Eles sequer pensaram em ir para um lugar onde tivesse comunicação ou só coisa vão do lá, tipo. não tá no main Quinta spawn, né? fotografia. Novamente de um momento que não tinha como tirar foto e com a legenda que não acrescenta em nada no gameplay. Os zumbis Portanto, estão Ricardo, por favor, me digam que ela não consegue escalar essa grade porque ela tá com vergonha da calcinha aparecer por baixo da saia. Because we're nothing but pawns in all this? In a manner of speaking, you are. Our employers wanted a detailed analysis of the zombie beings which were created through infection by the T-virus. You're saying that they deliberately sent in a military unit to be butchered by their creations? Tá bom, um papinho expositivo aí, ninguém vai querer se matar. E sim, Jill, ele aprendeu isso reciclando o roteiro do Resident Evil 1, e é exatamente a mesma ideia do Wesker. É, né? Oh, não. What is that? Ué, tu enfrentou isso aquela hora? É claro que a minha... Vocês sabem muito bem por onde saem esses tentáculos, né? Agora, imagina essa Senda vendo ele. Sim, ele tá debaixo da ponte, vendo a calcinha da Jill e tentando passar o rentão nela. Novamente, a opção ridícula de empurrar ele e agora sendo ainda pior. Ele sofreu uma mutação que o seu traje antigo continha. Agora, os tentáculos estão ainda mais expostos e tem mais tentáculos. Ou seja, colocando uns quilinhos a mais aí do que antigamente. De certa forma, a opção absurda acaba não sendo a melhor para o gameplay. Mas já que ela acaba sendo executada, não deixa de ser absurda. É informado que a fábrica que Jill entrou é uma fábrica de testes da Umbrella, porém, sendo discreta. Eles apenas apostaram em uma fábrica abandonada e começaram a fazer testes. Me diz, por que era tão difícil eles comprarem a fábrica? Eles são a Umbrella. Nos primeiros andares, faziam sim utensílios de farmácia, e mais lá pra baixo, ou mais lá no fundo, fariam então os setores de experiências e coisas do tipo. Eles não fizeram isso no hospital com uma simples trava de voz? Esse enigma! Que é fácil. Gente, por que vocês ficam tiltados com esse enigma? Ele é tão simples. Já deu pra perceber que o Resident Evil 3 não é um dos meus jogos favoritos. E por isso, eu deveria empacar ainda mais nos enigmas desse jogo. Mas olha, é bem simples perceber o padrão e arrumar a amostra. Mas eu vou colocar só porque vocês odeiam ele. Rescuing you is becoming a full-time job. Não preciso dizer nada, né? They're going to launch a missile directly into the city as soon as day breaks. Eu amo uma empresa. No Resident Evil 1, explodiram uma mansão, mas não era o bastante. No Resident Evil 2, os laboratórios, assim regredindo. Então, para voltar em grande estilo, resolveram explodir a cidade inteira. Pelo menos explodiram, e não colocaram um terremoto sugando uma vaca voando. We have to split up and find a way out of here. Opa, finalmente resolveram conversar sobre o que vão fazer, mas... cadê o rádio? Ah, Capcom! Custa você acertar tudo! Quer rádio? Ah, não. Tá querendo demais. Já demos a eles um diálogo. Onde eles vão se encontrar e quando eles vão se encontrar, já não é problema meu. Essa batalha, esses registros estão supostamente para ajudar a derrotar ele, e também indicando que o ácido deixa ele fraco. Mas é claro que não vai ser fácil assim, né? Você precisa ser um idiota e sincronizar perfeitamente, derrubando ele na frente do registro para aí sim você atirar no ácido e derramar nele. Senão, ele simplesmente manda um walk para trás e deixa o ácido cair. Manda um walk. Né? Senão a gente já tava morto e nem teria como contatar o Kalos, porque eles não têm rádio. Warning. Missile attack confirmed. O ataque foi confirmado, mas a Jill não teve nenhum ataque com essa informação. Ela não sabe onde o Kalos está, nem como eles vão sair dali com o míssil chegando pra acabar com a cidade. So, you wanna get out of here alone? Is that your plan? O ápice da cutscene é conversar com um helicóptero russo. Tá aí a ideia daquela tosquice do Devil May Cry 2. Although I'm sure I'll miss you, it's time to say goodbye. You can either accept death with dignity or die with regret. It's entirely up to you. Que? I guess this is it then. But I don't want to die in a place like this. Tá fazendo drama porque você nem sabia que tinha helicóptero. Ao contrário do Resident Evil 1, onde dá pra ver que tem um heliporto e que poderia ter algum. E mesmo que não teve, vocês chamaram Brad. Aqui, sequer tinha essa informação. Novamente, o jogo errando em nos dar objetivo. Nós andamos pra lá e pra cá igual pato tentando encontrar alguma coisa e quando encontramos, sequer estava lá. This isn't over yet. I'm not giving up, Jill. We still have a chance. Chance do rádio que o Nikolai meteu bala funcionar? O raio da Estrela da Morte. A batalha final não se consiste em atirar na bola de carne, e sim em empurrar baterias para um raio da morte destruir a carne dentada. You want stars?
I'll give you stars. Pela primeira vez no game, Jill para de recuar do Nemesis e o enfrenta com a sua frase clássica. Enfrenta quando ele já não pode mais atacar? Enfrenta. Mas enfrenta. Mas é legal. There's a second chopper, and it's here to rescue you. But who is it? Who could possibly be looking for me? It doesn't matter, we just have to be there when it lands. Ah, importa sim, filhão. Da onde veio esse helicóptero para te salvar se ninguém estava sabendo que o míssil ia destruir a cidade? Thanks, you saved us. I couldn't let you die. Is it you? Barry? É você, Barry? Mas Barry? você é um gordo imundo, Barry. Você estava na Europa com o Chris. Como é que tu voltou no exato momento que a cidade vai ser explodida? Ele E sabia. se você sabia que a cidade estava um caos, como é que tu não salvou a Jill antes? It's coming. Come. That's it. That's it! Umbrella's going down. Aham, já é a terceira vez que eu ouço vocês falarem isso no final clássico de Resident Evil, que o helicóptero vai em direção ao horizonte. It seems that the President and the Federal Council have passed judgment over the civilians of Raccoon City. Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. Current reports have the death toll surpassing the 100,000. Our hearts go out to those poor civilians of Raccoon City. Ah, é isso? Esse é o final. Então, tipo, f***se os sobreviventes, né? Tá com uma bomba lá que todo mundo vai achar legal. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo. Não somente os Estados Unidos, mas o mundo. Os caras tacaram uma bomba numa cidade. Tanto que no Resident Evil The Generation tem alguém que não fica muito feliz com essa ideia de bomba. Coisa que eu disse num outro vídeo. Esse tema deveria ser um dos próximos focos da franquia após Resident Evil 3. Afinal, uma cidade foi atacada por mortos-vivos. E para pôr fim nisso, o governo resolve explodir a cidade. Os americanos temem e até hoje não gostam de falar do 11 de setembro. Imagina se Raccoon City realmente tivesse acontecido, mas fica por isso mesmo. A trilogia Resident Evil tem o mesmo problema da de God of War, onde os dois primeiros jogos têm as suas histórias, e o terceiro é basicamente um complemento, sendo um 2.5. Repito novamente, o jogo deveria ser vendido como uma DLC do Resident Evil 2, ou parte da narrativa inicial. Começando sim, com a narrativa da Jill, mudando para Leon e Claire após ela ficar desacordada e voltando novamente após eles fugirem com a Sherry, finalizando assim o arco de Raccoon City e deixando o verdadeiro Resident Evil 3 para ser o Code Veronica. Existem muitas críticas em cima do Resident Evil 3 Remake, e com razão, mas as pessoas se esquecem que o game de 99 utiliza o mesmo roteiro do Resident Evil 2, só que agora com diversas falhas no roteiro e, é claro, a falta de um objetivo concreto. Porém, mesmo com uma história fajuta e com o resumo de Resident Evil 2, faz com que a gameplay seja interessante e, para aqueles que jogaram na época certa, sendo um jogo totalmente divertido e assustador, principalmente porque temos ele. O incrível Nemesis! Que mesmo tendo todas as chances de matar a Jill, preferiu ver as estrelas. Incrível. Quase 300, hein? Mais um pouquinho. MF aqui fazendo cosplay de Jill Valentine, meu. Pra morrer. E se você gostou desse vídeo e quer mais pecados, não se esqueça, deixa o seu like e, é claro, seu compartilhamento para me ajudar imensamente na produção de mais vídeos como esse. Ótimo vídeo! Os vídeos da MF são sempre bons. Apesar de eu não ter jogado Resident Evil, ficam gostosos. Apesar de eu não ter jogado, dá pra entender pela história. Então, a paródia tem coisas obviamente que eu não vou pegar porque eu não joguei, então eu não tenho a mesma experiência. Mas tem piadas específicas que dá pra rir tranquilamente, então... se fez eu que não... Assim, eu conheço a história, mas a experiência de jogar é outra coisa, né? É outra vibe. Mas eu ri, então assim... Fez um trabalho do caralho, tá? Ótimos vídeos de paródia, tá? Bons vídeos.